Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Max.0 e vamos continuar nossa jornada com relação ao nosso tema aqui, os narcisistas. Mas antes eu peço aí que você deixe o teu like, teu comentário, curta, comente, compartilhe. Faz o seguinte, manda esse vídeo para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que está passando por um momento conturbado, por um momento complicado porque está comendo na mão de narcisista. Você sabe que essa pessoa se tornou vítima de um narcisista. Esse vídeo aqui ele é importante. Esse tema de hoje ele tem uma importância vital, não somente para esse canal aqui, mas para tudo aquilo que nós já trouxemos, certo? Como eu já havia falado com vocês anteriormente, todo o material que está sendo disponível aqui, que eu estou jogando para vocês, são materiais de grupos que eu faço parte e que tratam desses temas e dessa temática. Então vamos lá, preste bem atenção. As traições do narcisista, essa história aqui é bárbara, essa história aqui é surpreendente. A primeira coisa que o narcisista vai criar com a vítima é uma rotina. Ele vai entrar na rotina da vítima. Ele vai entender como funciona a dinâmica da vida dessa pessoa e ele vai se inserir nela de alguma forma. Por exemplo, se a vítima costuma acordar às 7 horas, estou falando sério, esse vídeo aqui é importantíssimo, por gentileza, por favor, inclusive se você puder baixar, guardar esse vídeo, ele não vai ser apagado do canal, mas se você puder guardar, guarde esse vídeo, você vai precisar dele em algum momento da sua vida, você vai precisar, escuta essa história. Por exemplo, se a vítima costuma acordar às 7 da manhã, ela passará a acordar às 6, para responder às mensagens de WhatsApp que o narcisista envia para ela. Se a vítima for para a academia em determinado horário, o narcisista ficará monitorando essa pessoa, se fazendo presente durante esse horário. O narcisista vai passar uma noção, uma ideia de como funciona a vida dele, dando a sensação de que a vítima tem acesso a todas as coisas que ele faz. Isso é importante. Como a vítima está tão conectada à ideia de estar em constante comunicação com esse abusador e de inserção dele na rotina da vítima, ela não percebe ou deixa de prestar atenção que está preenchida de informações que o narcisista levou para o mundo dela, pois é o abusador que entra no mundo da vítima. E ele irá passar algumas referências de coisas que são importantes para ele, coisas que ele faz, ou seja, horário em que ele fica ocupado com o trabalho, em que ele fica ocupado na academia, por exemplo. E ele dá muita importância para a vítima em alguns momentos e em outros ele se distancia. Ele some por algumas horas e a vítima vai se acostumando com isso. Para ela, isso passa a ser um hábito. A vítima começa a achar alguma coisa estranha, ela começa a perceber que a forma do abusador agir ou falar mudou, pois no começo do relacionamento, no love bomb, que eu já comentei com vocês aqui sobre isso, que normalmente dura uns 3 meses, é importante você observar esse período de tempo também, esses 90 dias, ele se mostrava mais presente o tempo todo em torno da vítima. Obviamente que essas mudanças acontecem pelo fato do abusador está fazendo o love bombing, né, que é aquele bombardeio de amor, tá, que é na tradução, tá, com outra fonte de suprimento, e a vítima, aliás, sobre fonte de suprimento também tem um vídeo específico sobre fonte de alimentação, fonte de suprimento para o narcisista, tá? Também é importante que você assista esse vídeo. E a vítima passa a entrar na etapa de desvalorização, ela passa a ficar mais isolada, mas ela perde a sua voz ativa e começa a ficar com tanto medo de olhar a situação e de perder o abusador, pois ela já está tão condicionada, dependente e viciada na figura desse abusador, que ela passa a ignorar algumas coisas. A traição no relacionamento com um narcisista sempre acontece, porém, depois de um tempo onde a pessoa está condicionada ao vício no abusador. A traição fica cada vez mais intensa, a traição vai acontecer se a vítima está simplesmente namorando o narcisista, como se a vítima fosse casada com esse abusador, mesmo morando na mesma casa, pois ele sempre vai estar
vai apresentar justificativas de compromissos para que a vítima não tenha condições de confrontá-lo. Porque a vontade da vítima de que esteja tudo bem no relacionamento, ou até mesmo de que volte a ser aquela coisa legal, né, legal do início, e o sentimento de culpa que o abusador faz a vítima sentir, achando que ela está sempre exagerando, tá? E sufocando é a forma que ele faz para que a vítima se sinta culpada quando acontece o tratamento de silêncio, que ele aplica o tratamento de silêncio. Então a sensação que dá é que a vítima é que está abusando, a vítima é que está sufocando o abusador. Olha que loucura, como é que funciona isso, né? É importante que você tenha ciência e consciência disso daqui, tá? É importantíssimo, por gentileza, tá? Então, continuando. Então, é a forma que ele faz para que a vítima se sinta culpada quando acontece o tratamento de silêncio, quando ele aplica o tratamento de silêncio, tá certo? Ou quando a vítima se comporta de maneira um pouco mais invasiva. Ele faz com que ela recue e fique com receio de questionar qualquer coisa. Então a traição acontece debaixo do nariz da vítima. E não é muito difícil de perceber como ela acontece. Ela acontece com o adormecimento da vítima. Pois ela simplesmente fecha os olhos, ela simplesmente não olha para a situação. O abusador vai falar para a vítima, num primeiro momento, que ela pode ter acesso às coisas dele com frases do tipo: meu celular está aqui para você ver. Ele inclusive deixa a senha do celular com a vítima, pois ele sabe que ela não vai olhar o celular, vai ter confiança, né? E mesmo se a vítima for olhar naquele momento em que ele deixou propositalmente o celular disponível, a vítima não vai encontrar absolutamente nada ali. Então a vítima acaba criando um certo medo, um certo receio de olhar o celular do abusador, e se ela fizer a menção em olhar alguma coisa, muitas vezes o narcisista faz de uma forma que, se a vítima olhar, é porque ela não confia nele. Ele faz isso de propósito, tá? E ele ressalta que a confiança é a base do relacionamento. Isso aqui é horroroso, né? Assim a vítima não vai adiante, ela não olha mais nada a partir dali. Então é muito difícil pensar que uma vítima não iria investigar, a não ser no momento em que ela realmente desperta. Quando ela realmente desperta, e ainda assim é muito traumático, pois machuca demais, a vítima tem muita dificuldade. Ela vai atrás das coisas e talvez ela chegue no ponto que é suficiente. Então ela vai só até um ponto e ela não vai procurar saber de tudo, pois para ela faz muito mal. Então quando a vítima começa a ter contato com coisas absurdas, como por exemplo a traição exatamente no dia do casamento, por exemplo, tá? Ou a vítima descobre que quando começou a namorar o abusador, ele já está casado com outra pessoa, tá? Então ela se depara com uma dor imensurável. Então a vítima começa a ter acesso a essas informações e começa a perceber que todo o relacionamento foi pautado numa ilusão, e isso começa a ficar muito doloroso, e a vítima vai silenciando algumas informações, pois para ela é melhor que ela nem saiba de tudo e acaba abrindo mão, tá certo? Então a traição acontece pela busca do suprimento, acontece de uma forma que a vítima não percebe. Muitas vezes a vítima não vai adiante na busca por informações com medo de ser punida com um tratamento do silêncio, que eu também já comentei com vocês. O abusador faz com que a vítima tenha medo, tenha receio de fazer certos movimentos, e o próprio isolamento que ele condiciona a vítima faz com que ela não tenha certeza das coisas, tá? Então justamente porque ela não tem como checar as informações, e o gaslighting faz com que essa vítima fique realmente confusa, olha só isso, sem ter a clara certeza de tudo. Então a vítima é sempre apontada pelo narcisista como ciumenta, encrenqueira, barraqueira, possessiva e insegura. Os caras conseguem manipular para esse ponto, ou a moça também no caso, tá? A mulher no caso. E ela passa a acreditar que ela é tudo isso, que ela está imaginando coisas, né? É sempre assim, você tem coisa na sua cabeça e tal, aquela história que a gente já conhece, né? Mas no fundo ela sabe
ela sente o desconforto de que existe algo errado. Então é muito importante que a vítima aprenda a não desconfiar dela mesma, tá? Isso aqui é importante frisar. Então, a intuição de uma pessoa que está nas mãos de um abusador vai tentar, de alguma forma, avisar para essa pessoa de que existe algo errado. Então a vítima precisa aprender a se ouvir, certo? Então o abusador vai fazer de tudo para que a vítima não procure por informações, mas a vítima precisa aprender a romper esse ciclo e ir em busca da verdade. É preferível lidar com essa verdade do que a dor muito grande em que gera um mal-estar enorme, tá? Mas desfaz esse cenário de ilusão e devolve para a vítima uma chance honesta e real de recuperação, de reconhecer uma pessoa que seja verdadeira, que queira ter uma vida bacana, uma vida uma vida com princípios. Quando a vítima dá a chance para a verdade, quando ela dá a chance para ver as pessoas como realmente elas são, a vítima está dando uma chance para ela mesma, tá certo? Então essas são as traições de um narcisista, tá certo? Então, meus queridos, muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Peço novamente que você deixe o like, que você comente, que você compartilhe com seus amigos que precisam ouvir isso, tá certo? Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal. Bom, mas eu queria saber também, vocês estão achando, vocês estão gostando dessa série de vídeos que a gente está publicando sobre narcisistas? É legal, não é? Está sendo importante para você? Não está? Comenta aqui para mim. E, inclusive, eu queria saber se você já foi vítima, deixa aqui o teu relato. Eu quero ler o teu relato e poder, por que não, transformar o seu relato aqui num vídeo para ajudar outras pessoas que estão passando por situações que você já passou, que você tem experienciado. Tá certo? Vamos criar aqui uma comunidade colaborativa onde a gente consiga ajudar uns aos outros. Forte abraço, Deus abençoe e nos encontramos numa próxima oportunidade.